Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está dando continuidade ao capítulo 5, falando de bem-aventurados os aflitos. Lembrando sempre de agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecendo também a presença de vocês aqui comigo virtualmente e lembrando também de fazer a nossa leitura e a prece antes dos nossos estudos para que possamos receber as melhores vibrações e os melhores ensinamentos, tá bom? E no vídeo passado falamos de causas atuais das aflições, ou seja, são aqueles sofrimentos, aquelas angústias que passamos, mas que se chamarmos a nossa consciência, se a gente se concentrar, ou nem precisa se concentrar muito, né? Às vezes a gente tem fresco isso na memória, vamos lembrar e vamos saber o que deu causa para essas nossas aflições. Foi uma atitude intempestiva, foi um pensamento, foi uma alimentação inadequada, foi um gesto, uma atitude que eu fiz e que hoje está me gerando uma consequência que me deixa aflita? Podem ser muitas possibilidades. Agora, tem aquelas aflições que por mais que a gente se concentre e por mais que a gente tente entender, não vamos conseguir associar a nenhuma causa que seja de responsabilidade nossa. E hoje a gente então vai entender que, de acordo com o Espiritismo, de acordo com o que a gente já entende que somos espíritos eternos e que essa nossa existência, que ela não é a única, existe todo um pretérito e vai existir ainda um futuro, sabemos que apesar de não identificarmos algumas coisas e algumas causas nessa existência, existem muitas outras que podemos ter feito nas nossas existências passadas, mas não lembramos. E ainda bem que não lembramos, porque imagina se hoje você está aí no seu trabalho, na sua família, e você está convivendo, é obrigado a conviver com uma pessoa que você lembra que te causou um prejuízo na vida passada. Uma pessoa que te roubou, uma pessoa que te traiu, uma pessoa que assassinou, que te assassinou ou assassinou alguém que você gosta. E aí você poderia falar assim, não, mas eu saberia entender, eu saberia perdoar, eu saberia que aquela pessoa não é mais aquela, que agora ela é evoluída. Será? É só lembrar de coisas que a gente vê aí no nosso dia a dia, né? Quando você olha para uma pessoa que está fazendo uma maldade, que nem é pra gente, será que conseguimos olhar e pensar assim, ah, mas é porque ela deve ter os motivos dela, ela tá passando por uma dificuldade. A gente não tá na situação para saber. E hoje, então, vamos ter a oportunidade de abordar esses acontecimentos que não lembramos, que não entendemos, mas que provavelmente, como existe uma justiça divina, existe uma causa relacionada. E outra coisa, pessoal, que eu queria falar é a importância do estudo para entender tudo isso que eu tô falando. Porque nos meus vídeos, amparada pelo estudo do Espiritismo e por todas as coisas que eu percebo na minha dinâmica de vida e percebo também às vezes na dinâmica de outras pessoas, eu já entendo essa ação e reação, a relação de causa e efeito. Eu já entendo que muitas coisas que eu melhoro no meu dia, no meu pensamento, elas vão gerando consequências positivas. E quando eu tô com um pensamento negativo, quando eu já acordo às vezes mal-humorada ou às vezes com uma preocupação, eu já sei, eu tento mudar isso de alguma forma, mas eu já sei que o meu dia não vai ser muito legal. Ele já vai ser com aquela aflição, então eu lembro de fazer uma prece, eu lembro de fazer uma oração, ou por uma outra pessoa também, que às vezes a gente tem aquele sentimento de incapacidade, né? A gente quer ajudar, mas não sabe como, ou não tem como. E fazer uma prece é sempre uma excelente opção, porque ajuda. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque quando você que tá aí me ouvindo, isso não tá fazendo sentido para você, ou você não tem um entendimento, ou não tá estudando, parece que eu tô romantizando esses aspectos da vida. Então até tem uma expressão que o pessoal fala, né, de ser poliana. Ah, você tá sendo poliana. Poliana é um livrinho, eu até li esses dias, eu falei, nossa, a gente ouve tanto, né, esse termo poliana. Poliana é uma personagem, uma criança, que tudo que acontece de ruim na vida dela, ela tenta ver o lado positivo daquilo. Então, assim, na hora que ela tá ameaçando ficar triste por uma coisa que acontece de ruim, ela começa a ver um lado positivo e não fica triste, e com isso também ela vai levando alegria ali para as pessoas. Mas o que a gente tá falando aqui não é de romantizar e não é de uma coisa assim tão fácil, que tipo, eu vou olhar para uma situação como agora o nosso mundo está passando por situações, é pandemia, é guerra, é violência, um monte de outras coisas acontecendo, e eu vou falar assim, ah, mas tá tudo bem, eu tô super feliz. Não é isso.
tá? Então a questão não é romantizar, a questão não é chegar e falar assim, mas tudo bem, tem uma doença, tem a guerra, tem crise financeira, mas eu entendo que tudo tem um motivo, que isso está associado a coisas que eu fiz na vida passada, então eu não vou sentir nada, eu vou ficar feliz porque eu já entendi. Eu gosto de falar dessa diferença para mostrar a importância do estudo. E o que é o estudo? É a leitura, é a observação, é a prática, é um complemento, não é só pegar e ler. A gente tem que ir observando, a gente tem que ir refletindo, a gente tem que ir comparando, pesquisando, para que possamos, a partir da nossa própria análise dos dados, chegar a uma conclusão. Eu não falo isso para você não ter mais problemas, digamos assim, né? Como eu falei no outro vídeo, o espiritismo ele não vem para tirar a sua dor, até porque a dor é o aprendizado. Ele vem para consolar, ele vem para fazer com que você, a partir do entendimento, tenha ferramentas para lidar melhor com as suas dinâmicas. Então, voltando aqui para o nosso estudo, vamos analisar alguns trechos da parte de hoje. A gente está em causas anteriores das aflições, hoje vamos ver os itens 6 e 7. E aí, no segundo parágrafo do item 6, ele fala o seguinte: os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. De quais condições ele está falando? E aí a gente volta um pouquinho antes do primeiro parágrafo, ele dá alguns exemplos. Olha aqui: os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. E quando ele fala de nascença, é a coisa que mais chama a nossa atenção. Pelo quê? Porque a pessoa já nasceu assim. Se você tem lá uma idade adulta e acontece alguma coisa, você pode até ficar pensando, meu Deus, o que eu fiz quando era criança, né? O que eu fiz quando eu era mais jovem? O que eu posso ter feito para gerar isso? Mas se você nasce assim, se a pessoa nasce assim, o que ela fez na barriga da mãe? Se a gente buscar uma explicação fora desse entendimento que existe uma vida passada, vamos ficar num labirinto, como o próprio Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, e não vamos achar essa resposta. Porque hoje já temos o entendimento de que se o espírito nasce com alguma dificuldade, provavelmente é porque ele está sofrendo uma consequência, mas de outra existência. Porque é uma continuação, né? A gente encarna, desencarna, e é uma continuidade. E agora ele vai continuar falando das crianças, porque realmente é uma coisa que chama atenção. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de se estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Então ele aqui ainda coloca uma situação interessante para a questão da religião e para a questão de como enxergamos Deus. Se a gente se coloca no papel de vítima do tipo, eu não fiz nada para isso acontecer, e atribuímos e delegamos essa responsabilidade a um terceiro, estamos agora falando de Deus especialmente, colocando em xeque a sua justiça e a sua bondade. Porque se Deus é misericordioso, como é que ele vai simplesmente atribuir uma morte trágica a uma criança que acabou de nascer? Como é que ele vai atribuir uma catástrofe a uma família que sempre foi boa, que sempre ajudou a todo mundo, que nunca, aparentemente, que nunca fez nada de errado e de repente nunca fez mesmo nessa existência? Não tem como. Não tem como a gente, com um olhar restrito de só olhar para essa existência, tentar entender certas dinâmicas que acontecem. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Ele aqui vem dando a explicação. Mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. E agora a gente pode fazer uma análise para a vida futura. Que a gente está trabalhando com uma análise daquela pessoa que olha para essa vida no presente, tá acontecendo um monte de coisa e ela não tá entendendo. Ela fala assim, meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso?
Mas agora vamos pensar naquela pessoa que a gente olha e fala assim, caramba, que comportamento, que agressividade. Nossa, a pessoa roubou dinheiro, a pessoa fez isso, a pessoa matou e não vai acontecer nada. Será que ela vai ficar impune? Calma, não somos nós que vamos ter esse sentimento de justiça. Claro que quando nos cabe, temos essa responsabilidade, mas às vezes não é nossa. Temos que ter paciência e confiar nessa justiça divina, porque como ele fala aqui, às vezes essa punição, e também falamos sobre punição no vídeo passado, ela não vai acontecer nessa existência, mas vai acontecer em outras. E aí, olha só, vamos analisar essa dinâmica. Se a gente andar nessa linha do tempo, essa pessoa que a gente está vendo hoje, que está roubando, que está fazendo maldades e que aparentemente está ficando impune, pode ser uma dessas pessoas que na próxima existência a gente olha e fala assim, caramba, coitada, é uma vida de misérias. A gente não vai lembrar, até vamos falar disso nos próximos vídeos, da importância do esquecimento, da necessidade do esquecimento. Então aqui, essa ideia da linha do tempo, ela é muito legal. Tem muitas histórias da literatura espírita, eu vou tentar achar algumas que exemplificam situações que são resgatadas ou são expiadas nas vidas seguintes. E aí ele continua aqui. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Existe uma frase que é até muito popular falando que Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. E Deus é muito misericordioso, a espiritualidade trabalha muito bem com essa dinâmica, então acontece de às vezes aquele espírito tem um débito, mas ele não é capaz de resgatar numa existência. Então é como se você tivesse uma dívida, você tá aí com uma dívida de R$1.000 e você precisa pagar. Só que você não tem esse valor. Então o que você faz? Você divide em parcelas. Você negocia com essa pessoa e fala assim, olha, eu vou te dar tantas parcelas, vou te pagar uma quantia por tantos meses até completar os R$1.000. E esse exemplo do dinheiro, ele ajuda mesmo a ilustrar essa questão dos nossos débitos. Porque é exatamente assim, as nossas encarnações, dependendo do que a gente consiga pagar, vamos recebendo essas consequências, esses aprendizados em parcelas. E acontece o contrário também, eu posso deixar aqui para vocês um exemplo também, onde vocês podem encontrar um texto falando sobre isso, de pessoas, de espíritos que pedem também, falam assim, não, eu quero enfrentar isso nessa existência, porque eu quero quitar a minha dívida. Então é aquele momento que você vem assim, eu pago 100, no outro mês eu pago 100, no outro mês eu pago 100. Chega um mês que você fala assim, agora eu quero pagar todo o restante de uma vez. Eu consegui um dinheiro e agora eu quero quitar a minha dívida. É aquele momento que o espírito, ele se sente de alguma forma apto, né? Ele se sente habilitado, ele pega essa responsabilidade. E é uma super responsabilidade, pessoal, porque uma vez que a gente se compromete na esfera espiritual, temos que cumprir quando chegamos aqui, mesmo com esquecimento. Então a gente precisa ter muito entendimento, muito estudo também, para que possamos pegar ali as responsabilidades conforme aquilo que podemos cumprir. Mas essa partezinha tá falando disso, então, que tudo tá certinho, toda a dinâmica tá acontecendo da forma certa. As pessoas, os espíritos vão espiando, vão fazendo os resgates, vão entrando nessa dinâmica de provas e expiações conforme as suas possibilidades, conforme as suas condições. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer, perdoa-me, Senhor, porque pequei. E agora a gente vai entrar então no item 7, onde ele vai trazer mais alguns exemplos relacionados a causa e efeito. Então ele fala aqui, ó, se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário, tá, pessoal? E olha aqui, não é ser privado do supérfluo, é ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra. Então, a pluralidade das existências está lá no Livro dos Espíritos, vou deixar aqui também para quem quiser dar uma estudada. É o conceito que fala disso, né? A pluralidade das existências são várias existências. As várias que tivemos,
essa aqui agora, atual, e as várias que ainda vamos ter até chegar na condição ideal. E fala da destinação da Terra, que nos nossos estudos já passamos por isso, de falar que a Terra é um planeta de provas e expiações e é como uma escola. Estamos na série, né, se a gente puder comparar, estamos na série que precisamos estar, na escola que precisamos cursar, porque aqui é onde tem os professores, é onde tem os outros alunos que precisamos conviver para resgatar, para realizarmos aquilo que necessitamos ao nosso aprendizado. Então, pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta, a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Essas diferenças, elas existem aqui na Terra, elas existem com um propósito, elas não significam a vida integral desse espírito. E aí eu dou o exemplo do ator, né? Então você pega um ator aí consagrado, um ator que você goste, que você acompanha a vida profissional dele, e ele já fez papel de professor, ele já fez papel de comerciante, ele já foi vilão, ele já foi mocinho. Será que dá pra dizer que aquele ator é a personagem? Não, foi uma coisa momentânea. E nas nossas existências é exatamente assim. Eu hoje estou, Cláudia, eu estou com essa aparência, eu estou numa família, estou aqui no Rio de Janeiro, vivendo as coisas que eu preciso viver. Mas eu sou um espírito, assim como você que está aí me ouvindo. E para terminar, aqui o item 7, ele fala que não devemos nos esquecer que estamos num mundo inferior e que é a nossa característica de inferioridade que ainda nos prende aqui. São os nossos defeitos, os defeitos do espírito, tá, pessoal? Que nos prendem aqui à Terra. Quando falamos dos diferentes mundos nos estudos passados, falamos dessa situação. Eu até acho que dei o exemplo de você estar passando por uma rua, ou eu falei de restaurantes, eu não me lembro agora, que você se sente atraído, né? Então eu falei de uma pessoa vegana e falei de uma pessoa que gosta de uma boa churrascaria. Cada um vai entrar no restaurante que tem a comida preferida, porque ele é atraído por aquela comida. A pessoa que gosta de rock vai entrar no barzinho que toca rock. A outra que gosta de samba vai entrar no bar que toca samba. Eu vou entrar numa loja que tem as roupas que eu gosto e assim por diante. Poderia dar vários exemplos aqui. Então, da mesma forma, somos atraídos e vamos ser direcionados para o mundo que temos afinidade, que precisamos ainda aprender, que tem aquelas dificuldades necessárias ao nosso aprendizado. Então, ele vai falar nesse finalzinho isso: estamos na Terra porque precisamos estar aqui. Agora, no momento que vamos nos liberando dos nossos defeitos, vamos praticando o autoconhecimento, a reforma íntima, e por isso a necessidade do estudo, né, para que esse entendimento se faça de forma sólida. A partir do momento que isso vai acontecendo, já não vamos mais ficando atraídos por esse mundo. As nossas afinidades, os nossos gostos, os nossos interesses e as nossas necessidades já vão sendo outros relacionados a outros mundos mais evoluídos. Então, no finalzinho, ele fala isso: jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este trabalhando por se melhorar. Então aqui vem um puxãozinho de orelha, né? Para na hora que a gente tem um problema, uma dificuldade, a gente não reclamar. É difícil, né? De novo, aprendizados e mais aprendizados. Mas a vicissitude, como forma educativa, forma pedagógica, ela deve nos lembrar da nossa condição. Se a gente está passando por isso, é responsabilidade de quem? Nossa. Se não foi nessa existência, hoje entendemos que foi em existências passadas. E aí, pessoal, tem um momento que não importa mais, né? Se foi nessa existência, se foi na existência passada, se foi naquela existência que eu estava lá junto com Cristo, se foi antes de Cristo, não importa. Não importa saber quem a gente foi, o que a gente fez, que mal que a gente fez, para quem foi.
O que importa é a nossa percepção para que a partir disso possamos mudar. É muito falado também no Espiritismo que para a gente saber quem a gente foi, ou pelo menos que defeitos que nós tínhamos, basta a gente se olhar como estamos hoje. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero fazer regressão, eu quero fazer isso. E aqui eu não estou condenando, quem sou eu para falar isso, mas é que às vezes as pessoas querem fazer com o intuito de saber quem elas foram, como é que elas eram. E a gente não mudou tanto assim, não somos seres tão evoluídos a ponto de estarmos muito distante do que fomos. Então basta olhar aí para você hoje, faz um raio-x agora, né? Depois que você terminar esse vídeo, faz um raio-x das suas características, dos seus defeitos, das suas qualidades, porque também não vale só ficar olhando defeito. Apesar da gente estar falando aqui de aflições, vamos aproveitar esse momento para você também olhar aí para as suas qualidades, se analisa, vê aquilo que você ainda tem muito forte, muito arraigado e que gostaria também de mudar. Por aí você vai perceber as dificuldades que você tem, que provavelmente você tinha também nas outras existências. Tá bom, pessoal? Então, com esse momento aqui de proposta, de reflexão, eu vou encerrando o vídeo. Esse foi o nosso estudo de hoje. Dá aquela lida aí na sua casa, pode até ler na continuidade, porque hoje a gente não fechou ainda esse item. Falta ainda os itens 8, 9 e 10, que a gente vai ver na semana que vem. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!